Alguns dias atrás, eu decidi voltar a comprar livros físicos e eu vou compartilhar com vocês por que eu decidi fazer isso, né? É uma lista assim totalmente pessoal, não vou trazer artigos nem explicações científicas, mas é o porquê que eu decidi fazer e não sei se vale a pena ou se faz sentido, mas enfim, né? Alguns anos atrás eu tinha comprado um Kindle e eu pensei assim, não, dá para ler muita coisa no Kindle, então acho que eu não vou comprar livros tão cedo, ou pelo menos não vai ser com tanta frequência, né? Só que o problema é que por mais que o Kindle ele seja muito confortável de ler, seja muito prático, né? Porque você pode levar assim muitos livros aqui, né, para qualquer lugar. Você consegue ler no escuro, porque ele tem a luzinha embutida. Mas a questão é que não é tão bom ainda de ler quanto um livro físico. E por algum motivo a gente não consegue engajar na leitura da mesma forma como a gente engaja numa leitura de um livro físico. Eu acredito que um dos principais motivos para isso é uma coisa bem simples, né? Quando você está lendo um livro físico, à medida que você vai progredindo na leitura, né? Você vai folheando, você vai percebendo que vai ter dois volumes, né? De página, vai ser esse aqui, que você já leu, e o que falta você ler. Então, isso, além de dar uma ideia de progressão, você sente que você está progredindo na leitura, que no Kindle ele vai ficar exatamente igual, do começo ao fim da leitura, né? Isso, pelo menos eu vi algumas pesquisas, né? Não sei se a metodologia estava correta, se realmente essa conclusão ela tem correspondência na realidade, né? Mas principalmente em histórias, livros de ficção, quando você percorre, né, essas páginas, meio que você leva uma informação, né, sinestésica para dentro da história. Porque à medida que você vai vendo e sentindo o bolo de páginas que você já leu, é como se você fosse associando esse local, né, essa quantidade de páginas que você leu, a uma linha cronológica da história. Então, você está lendo uma história e você tem um acontecimento X logo aqui no começo. Então, isso traz uma informação tácita de onde aquele acontecimento se situa cronologicamente na história que você está lendo. Então, eu acho que só isso já é já é um ponto muito positivo. O outro, eu acho, assim, um argumento menos forte, mas que eu acho assim, e é mais pessoal também, né? Mas querendo ou não, quando você pega um livro físico que você comprou, comprei, então eu tenho esse livro aqui disponível. Ele está disponível aqui fisicamente na minha casa, e além disso, quando eu terminar de ler, tá aqui. É um livro físico que eu li. Então, quando você empilha alguns livros que você leu, você diz, eu li esses livros aqui. Eu acho assim, principalmente agora que a gente está tendo cada vez menos coisas, né? A gente não tem mais CDs, a gente não tem mais fitas para guardar as obras que a gente consome, né? Antigamente, assim, uma década atrás, pelo menos o MP3, o MP4 a gente tinha armazenado no nosso computador, né? Hoje em dia nem isso mais a gente tem. Tudo está indo para a nuvem. Então, assim, eu acho que nesse momento a gente meio que sente, é meio que natural que o ser humano precise de uma âncora material para ele guardar aquilo que ele usa como substrato para formar seu pensamento, né? Pelo menos essa é uma impressão que eu tenho, não estou dizendo que é a verdade. E assim, o terceiro ponto que eu acho é um ponto que tanto é é algo positivo, mas também pode ser bem negativo, que é assim, é um pouco de vaidade, né? Quando se você lê uma grande quantidade de livros e você expõe ele num estante, e aí meio que é uma vaidade, é uma coisa assim, meio reino da quantidade, o que é ruim, né? Mas ao mesmo tempo cria um aspecto de progressão que eu acho que acaba estimulando a gente a continuar a leitura. Mas enfim,
Eu acho que esses foram os meus motivos e eu acho que são razoavelmente suficientes para continuar comprando livros físicos.